Vamos começar mais um programa Saúde para você. O tema de hoje é doença inflamatória pélvica. E quem vai conversar comigo é a doutora Janaína, que é ginecologista. É só um minutinho que já a gente está de volta. Não saia daí. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com a doutora Janaína sobre a doença inflamatória pélvica. Olá, doutora, seja bem-vinda aí aos nossos estúdios. Obrigada. Janaína, fala pra gente primeiro o que é essa doença inflamatória pélvica. Bom, doença inflamatória pélvica é uma infecção do trato genital superior causado por algumas bactérias, fora do período gravídico puerperal. Então, é uma infecção que acontece fora do período da gestação, fora do período do puerpério, que é o período pós-parto. E ela é causada por algumas bactérias, nós vamos falar mais pra frente quais são essas bactérias que mais causam essa doença. Tá, então, qual que é a forma de contágio dessa doença? Bom, algumas bactérias são as que mais causam esse problema, né? Que a mais comum é a Neisseria gonorreia e a clamídia, que são algumas que estão relacionadas com doenças sexualmente transmissíveis. Então, 90% das vezes, a doença inflamatória pélvica vai estar relacionada com doença sexualmente transmissível. Então, ela pode ser transmitida de uma forma espontânea, porque o micro-organismo ele vai multiplicar e ele vai subir pelo canal vaginal, pelo colo, vai acometer endométrio, às vezes vai acometer a trompa uterina, ovário e pode até causar uma peritonite, que é quando ele acomete o peritônio, cai na cavidade pélvica. E é aí que vai determinar a gravidade do quadro da doença inflamatória pélvica. Tá, agora o que causa? Por que isso acontece? Pois é, esses micro-organismos eles podem subir de forma espontânea, né, e pode ser de forma manipulada. Que às vezes com algum procedimento, por exemplo, implantação do DIU, às vezes curetagem uterina, que a asepsia não foi feita de forma adequada, a limpeza não foi feita de forma adequada, junto com o procedimento, essa bactéria vai subir. A doença inflamatória pélvica, ela corresponde de 5 a 10% das urgências ginecológicas. Então, ela pode variar de um quadro agudo a um quadro mais grave da doença. Então, qual que é a relação dessa doença com as DST? Algumas bactérias que estão relacionadas com doença sexualmente transmissível, por exemplo, a Neisseria gonorreia, que é responsável pela causadora da gonorreia, ela pode estar associada com a doença inflamatória pélvica. E outras bactérias que fazem parte da flora vaginal podem também ter essa ascensão pelo trato genital feminino e causar a doença inflamatória pélvica. Então, quer dizer, a mulher ela pode pegar essa doença do homem, através da relação sexual, mas ela que vai ter esse tipo de doença. Por causa disso. Os parceiros, eles vão ser, a maioria das vezes, assintomáticos, né? E a paciente vai manifestar a doença, que é a doença inflamatória pélvica. Agora, o que a mulher sente? Quais são os primeiros sintomas? Os principais sintomas são secreção purulenta, né? Secreção vaginal, com aspecto de pus, febre, dor pélvica aguda, dor para ter relação, que a gente chama de dispareunia. Essa paciente pode ter dor no hipocôndrio, porque ele causa algumas aderências. A paciente pode ter febre, pode ter mal-estar, né, que são sintomas sistêmicos, né, hipotensão, fraqueza, tudo relacionado com a doença inflamatória pélvica. Agora, como é que faz o diagnóstico dessa doença? Tem que fazer algum exame ou ele é basicamente clínico? Para fazer o diagnóstico, primeira coisa, a gente colhe bem a história, né? Vê, porque as queixas da paciente são bem específicas. Essa queixa de dor, ela consegue descrever um quadro bem clássico. E aí a gente avalia alguns exames laboratoriais e existem alguns exames de imagem, por exemplo, o ultrassom, que ajuda muito a gente. Alguns casos é necessário laparoscopia, tudo para dar o diagnóstico.
né? E quando a gente vai dar esse diagnóstico, a gente tem que afastar outras doenças. Porque tem várias doenças que têm os sintomas muito parecidos com a doença inflamatória pélvica. Doença ginecológica, doença obstétrica, doença renal, doença musculoesquelética, que vai dar os sintomas muito parecidos. Então, quando a gente vai dar o diagnóstico, a primeira coisa a gente tem que afastar tudo também, afastar as outras doenças, para poder falar que é doença inflamatória pélvica. Agora, essa doença, ela é comum? Ela pode ser considerada também grave? Ou ela é 5 a 10% das urgências ginecológicas, que é um número bastante grande. E ele acomete de 15% a 25%. É considerado grave porque ela varia de uma fase inicial até uma peritonite, que é um abdômen agudo. E em alguns casos ela evolui para cirurgia, que o tratamento tem que ser cirúrgico. Então por isso que a gente considera grave. Tem que ter uma intervenção rápida e quanto mais tardio o diagnóstico, maiores são as sequelas da doença. Normalmente, com qual idade? De 15 a 25 anos, que é a faixa etária mais comum da doença inflamatória pélvica. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a doutora Janaína sobre doença inflamatória pélvica. Agora, doutora, nós vamos começar o segundo bloco já com uma pergunta no quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. Qual o intervalo entre o tempo de contaminação e a apresentação dos sintomas da doença inflamatória pélvica? Então, doutora, qual que é o período? Esse período da contaminação para a manifestação de sintomas depende muito do quadro imunológico da paciente. Então, a paciente imunossuprimida, esse quadro vai ser mais grave e a manifestação vai ser mais precoce. Por exemplo, quando a doença inflamatória pélvica está associada com alguma manipulação, por exemplo, a inserção do DIU, curetagem, ela acontece nas primeiras 3 semanas da implantação. Né? Então, vai depender muito do estado imunológico e da bactéria que está causando o problema, porque geralmente são várias bactérias junto. Agora, em relação ao parceiro, Janaína, ele, né, no caso, pensando na DST, o que ele tem que fazer? Ele também precisa preocupar com esse tipo de doença? Precisa sim. O parceiro, a maioria das vezes, ele vai ser assintomático, mas ele precisa também procurar um médico para avaliação. E a partir daí a gente tem que fazer esse tratamento. O tratamento a gente faz para quem teve contato 60 dias antes da manifestação dos sintomas para a paciente. E aí a gente faz um tratamento medicamentoso para esse parceiro também, até para a gente evitar uma possível contaminação de outras pacientes, de outras pessoas, de outras mulheres, e para que ele também não possa futuramente evoluir com a manifestação dos sintomas. Então ele tem que tratar. Quais são as consequências dessa doença? Pois é, a doença inflamatória pélvica, a principal consequência dela é a infertilidade. Quanto mais recorrentes são os episódios, maior a chance dessa paciente ter infertilidade. Essa paciente pode ficar com quadro de dor pélvica crônica, então ela vai ter um quadro de dor pélvica continuamente com evolução para frente, né, por o resto da vida dela. Pode ter uma gestação na trompa, porque eu posso ter esse quadro na trompa, né? Um quadro de infecção na trompa e aí favorece a implantação da gestação naquele local. Então, favorece também a gravidez ectópica, que a gente chama. Tá. Agora, então essa doença pode acontecer com a mulher grávida? Não. Até na definição é fora da gravidez. Porque se ela é gestante, aí eu tiver um quadro de infecção, já vai ser corioamnioniite, que é uma infecção lá dentro das membranas e tudo. Então só vai ter DIP se não for gestante. Se for gestante é outro quadro infeccioso, mas que não caracteriza a doença inflamatória pélvica. Quer dizer, essa doença então ela pode causar uma gravidez diferente, uma gravidez atópica. Como sequela. Uhum. Então, numa paciente que já teve uma DIP, uma doença inflamatória pélvica, ela pode facilitar ela ter a implantação do embrião fora do útero, na trompa, por exemplo. Uhum.
Entendi. Tá? Agora, como é que é o tratamento? Quando a gente vai fazer o diagnóstico, essa paciente, a gente faz um estadiamento. A gente vê em qual estágio ela está da doença, que nível de evolução que está. Para quê? Para a gente definir se esse tratamento a gente vai fazer em ambulatório, que vai ser com antibióticos orais, ou se a gente tem que fazer medicação venosa, ou em alguns casos a gente tem que levar essa paciente para cirurgia. Então, a partir do quadro clínico, dos exames laboratoriais, que a gente vai estadiar, ver em qual estágio essa paciente está de evolução da doença, para a gente definir qual o melhor tratamento para ela. Uhum. Agora, em relação ao bebê, né, no caso que aconteça uma gravidez dessa, ele tem algum tipo de consequência? Essa gravidez ectópica é uma urgência ginecológica, uma urgência obstétrica. O paciente que tem o diagnóstico de uma gestação fora do útero, ela tem que ser imediatamente operada, retirar. Existe uma forma de medicamento para a gestação involuir, porque não tem condições de ir adiante. Porque ela pode, a qualquer momento, romper e fazer um quadro muito grave. Então, a mulher com essa doença, se ela engravidar, é um risco muito grande. Mesmo depois, às vezes, o tratamento mais tardio. Aí ela fica com essa sequela. Tá. Tem uma forma de prevenir, de evitar esse tipo de doença? Como 90% da doença inflamatória pélvica, da DIP, está relacionado com DST, todas as formas que a gente usa para prevenir doença sexualmente transmissível vai ajudar no quadro de prevenção da DIP, que é a doença inflamatória pélvica. Então, a única forma de prevenir doença sexualmente transmissível é o uso do preservativo. Então, eu consigo prevenir. Quando a paciente vai fazer esses procedimentos, como curetagem, implantação do DIU, tudo deve ser feito uma asepsia, uma limpeza dessa cavidade antes de implantar, né, antes de realizar o procedimento. Mas isso aí vai ficar na responsabilidade de quem fez o procedimento, né? Uhum. E essa paciente, quando sentir algum desses sintomas que eu falei, essa secreção purulenta, tiver febre, dor para ter relação, ela deve procurar um médico mais precoce, para dar esse diagnóstico precoce, para poder tratar numa fase mais inicial, não esperar chegar num quadro mais arrastado, mais avançado e mais grave. Agora, a melhor forma de prevenir. Tá, agora uma vez tratado também, a mulher continua com esses riscos de sequela todos? Da gravidez, da infertilidade? Continua com risco, mas assim, se eu tiver essa doença inflamatória pélvica várias vezes recorrente, eu vou aumentando os riscos. Uhum. Porque às vezes a paciente tem um quadro, daí alguns anos tem outro quadro, isso tudo eu vou aumentando a chance de complicação, a chance de sequela. Tá aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação do nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para gente? Escreva. O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!